Cuidar do corpo é bom, mas será que existe um limite para isso? Quando é que o cuidado com a saúde se torna um ídolo, deixa de ser cuidado e passa a ser vaidade? Muitos têm esse medo de cair no extremo da vaidade. Fala pessoal, aqui é o Thiago, vocês já me conhecem. Se você é novo aqui no canal, não deu like ainda, mas já te convido a ficar de olho aqui. Se você gostou desse conteúdo, eu te convido depois que você assistir isso aqui, se a sua vida foi edificada, aí você se inscreve no canal e deu like. Agora ainda não, tá? Tá aí. Eu tenho ajudado os cristãos a construir uma fé equilibrada, juntando duas práticas que eu considero essenciais. Primeiro, você cuidar do seu espiritual, você ler a Bíblia e você cuidar do seu físico, você praticar exercícios, você treinar. Se você ainda não viu os outros vídeos dessa série sobre a teologia do corpo, vou deixar aqui na descrição um link para você assistir a playlist que já tem todos os vídeos, é só você colocar em sequência eles aí e maratonar. Então eu quero te ajudar a você cuidar da sua fé e da sua prática física. Eu sou profissional em educação física e sou teólogo também. E eu tenho unido os dois conteúdos aqui. E esse canal é para quem está buscando crescer na sua vida, está querendo buscar disciplina, está querendo buscar crescimento, está querendo evoluir, está querendo buscar estar mais perto de Deus cada dia mais e não negligenciar o seu físico no meio disso. Então, coisa que eu tenho repetido bastante aqui, um texto muito comum é 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20, que fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E o nosso corpo ser templo do Espírito Santo não significa que a gente cultua o nosso corpo. Então não tem problema nenhum você praticar exercícios, você construir um físico que seja estético, ok, não tem problema nenhum. O problema é você colocar o seu corpo no lugar que ocupa Deus, entendeu? O lugar de Deus no seu coração, ele é para Deus, não é para você, não é para qualquer outra coisa e é muito fácil, como o C.S. Lewis costumava dizer que o coração humano é um trono vazio, desesperado para ser preenchido por alguma coisa, e a gente tem uma facilidade muito grande de criar ídolos para a gente. Então, o exercício também pode ser um potencial ídolo na nossa vida. Se a gente não cuidar, a gente pode acabar caindo nesse pecado também. Aí você acaba dando muito mais foco para o exercício do que importa realmente de fato. Até porque outro texto que a gente já falou bastante aqui, o exercício físico tem o seu valor, mas se exercitar na piedade é muito melhor. Não quer dizer que você deve fazer só um ou só o outro, quer dizer que você precisa saber equilibrar os dois. Equilíbrio, lembra do lado do Sr. Miyagi, Daniel San, lembra a lição sobre equilíbrio? Não apenas para karatê, equilíbrio para a vida inteira. Se equilíbrio bom, toda a vida boa. Equilíbrio é o que faz você conseguir ter uma vida plena. Quando você consegue juntar as coisas e não separar, dar um foco extremo para uma coisa ou foco extremo para outra coisa. Assim a gente vai seguindo. Os puritanos advertiram bastante sobre a idolatria do físico e também sobre essa vida equilibrada. Não era só o Sr. Miyagi que falava, não. O puritano Richard Baxter falava sobre isso, John Owen também falava sobre isso, sobre equilibrar o corpo e a alma. Impressionante como quase 300, 400 anos atrás os puritanos já, já falavam sobre essas coisas. O próprio Jonathan Edwards, ele é muito mais enfático com essas coisas também. Ele costumava cavalgar e caminhar para ajudar a cuidar do corpo. Inclusive, ele morreu testando uma vacina de varíola. É o tipo de coisa que eu não gosto também. Mas, enfim, espero que o vídeo não seja derrubado por eu estar falando desse tipo de picadinhas. A Nancy Pierce, no livro Verdade Absoluta, que eu já trouxe aqui também, ela mostra como a cosmovisão secular distorce a nossa visão sobre o corpo, levando a tanto a idolatria do corpo, quanto a você cultuar essa
estética vazia e sem propósito. Então a gente vê a nossa sociedade sofrendo muito pela falta de propósito, o que você não precisa ir muito longe, basta você visitar qualquer academia que você vai ver um monte de gente sem propósito nenhum, querendo ficar bonito simplesmente porque é bonito. Muitas vezes também não tá nem aí para a saúde, e se você acha que quem é atleta é saudável, você tá muito por fora, porque você não tá inscrito aqui no canal, que eu já falei sobre isso também. Atletas não são saudáveis, atletas abrem mão da sua saúde em detrimento da performance. Quando um atleta está em preparação, ele chega a um nível extremo de físico, de performance, que o médico não fica nem um pouco feliz em saber. O fisioterapeuta e o ortopedista ficam, sim, muito felizes, porque eles vão ter que tratar alguma lesão, muito possivelmente. Mas o atleta, ele está focado 100% no objetivo dele, e para isso ele precisa alcançar uma performance altíssima. E isso vai envolver um treinamento muito pesado, uma alimentação rigorosa, às vezes abaixo do necessário, até porque se você for um atleta de MMA, por exemplo, que tem que bater o peso para luta, às vezes os caras fazem umas coisas extremas para conseguir ter o peso certo na hora da pesagem. Se você é um atleta de maratona, por exemplo, se o corpo no meio dos 42 quilômetros da maratona, tem gente que o corpo colapsa e a pessoa começa a travar inteira, porque tá faltando alguns sais, alguns nutrientes que o corpo precisa, que já foram, já consumiu tudo que tinha. Isso é muito comum de acontecer, é só você dar uma pesquisada aí. Então, atletas não são saudáveis, ao mesmo tempo que os atletas são as pessoas que têm uma mentalidade mais correta sobre o equilíbrio do corpo em relação a vida intelectual e a vida espiritual. Boa parte dos atletas, principalmente brasileiros, você olhar o testemunho deles, o testemunho de fé e de superação de cada um é muito legal. Se você der uma caçada aí, você consegue ver vários dos atletas testemunhando de Cristo, usando o seu esporte, usando a sua vida, a sua profissão para glorificar a Deus e mostrar o nome de Cristo para as outras pessoas. Isso é muito, mas muito legal. Inclusive, se você está entendendo que você precisa cuidar do seu corpo, eu tô aqui para te ajudar mais especificamente. Se você quiser, eu vou montar o seu treino, vou te ajudar com essa caminhada. Me manda uma mensagem aqui no WhatsApp, o link está aqui na descrição, se você quiser conhecer a minha consultoria. Para arrematar, cuidar do corpo é um mandato que a gente tem. Idolatrar o corpo é pecado. A diferença é a motivação do seu coração. Qual é o lugar que o exercício físico está ocupando no seu coração? Isso que é o diferencial. Quando você coloca o exercício físico no lugar que é destinado para Deus, aí sim você está colocando um ídolo no seu coração e não um cuidado. E isso é prejudicial para a sua vida e para a sua saúde, porque se você não cuida do seu espiritual, o físico vai andar mal. Se você cuida só do físico, o espiritual vai andar mal. Ou se você descuida de um e de outro, o outro vai continuar sempre em déficit. E se você descuida do seu físico, a sua vida não vai ser plena, não vai ser equilibrada e a sua saúde vai ser deixada de lado. O que acontece quando você deixa a sua saúde de lado é exatamente isso que você pensou. Vem doença, vem comorbidades, vem desgaste, cansaço, tudo que você imaginar. Eu tô bem cansado, mas é porque eu não dormi direito, então vocês estão vendo que a qualidade da minha voz, da minha cara não tá lá essas coisas hoje, mas enfim, eu preciso descansar, mas antes eu vou treinar. Assiste esse vídeo aqui, porque ele vai ajudar você na sua caminhada e lembra da playlist que eu deixei aqui para vocês. Eu vou treinar. Tchau.